Bom, boa tarde a todos. Sou Carolina Issa, eu venho do estado de Goiás, sou pesquisadora na área de migrações e concentro as minhas pesquisas na questão de migrações de refugiados e, ultimamente, tenho me concentrado na questão de gênero e refúgio. Por isso, a temática escolhida para a abordagem do trabalho de hoje. Preliminarmente, o objetivo do trabalho é a análise do Instituto Internacional do Refúgio, no que concerne à proteção das pessoas solicitantes, quando pautada na fundamentação de perseguição de grupo social por razões de violência sexual ou de gênero. Essa demanda surgiu para a pesquisa ano passado, quando eu fui convidada pela Acnur e pelo Exército Brasileiro para fazer uma visita de campo aos postos de triagem em Boa Vista e em Pacaraima, desses venezuelanos, para acompanhar o que era a implementação da Operação Acolhida, né, que foi um instrumento brasileiro feito especificamente para a recepção desses venezuelanos. E, a partir das coletas de dados que eu tive durante a visitação, essa temática de gênero começou a surgir algumas considerações que precisavam ser melhor entendidas para possivelmente serem propostas e trabalhadas ao longo desse ano. Então, eu trago aqui um recorte temporal, especificamente da questão de gênero, que vai desde as primeiras convenções, né? Na verdade, eu pego desde o início da Liga das Nações para contextualizar o momento da teoria de gênero até a gente poder discutir o papel do Brasil nessa questão de concessão ou não de uma proteção diferenciada às mulheres que estão solicitantes da condição de refugiado por perseguição de gênero, né? A metodologia é um estudo descritivo analítico desse recorte, desenvolvido por pesquisa bibliográfica pura e de natureza qualitativa. Os marcos teóricos utilizados para essa questão da análise de gênero pautada ao caso brasileiro foram a Silvia Federici, a Sulamit Firestone, a John Scott e a Judith Butler. Tá? Todas elas em um contexto específico para poder fundamentar as razões dos argumentos, na verdade, das considerações que eu gostaria de suscitar ao final desse trabalho. O primeiro ponto da tratativa é a questão do refúgio como instrumento de proteção ao migrante vítima de perseguição. Nesse recorte do trabalho, se trata efetivamente da questão do refúgio, da evolução histórica do refúgio, desde a Liga das Nações, quando cria o Alto Comissariado para os Refugiados Russos, até que nós cheguemos dentro do Estado brasileiro, no marco internacional da Declaração de Cartagena, de 1984, e, consequentemente, a adoção do Brasil como a implementação da Lei de Imigração e, assim, a revogação do antigo Estatuto do Estrangeiro e o que isso impacta, de fato, nessa operação acolhida. No segundo tópico, aqui eu vou me delongar mais alguns minutos, trabalha-se a questão de gênero, a proteção em razão de ser mulher. Então, para este momento em específico, eu estou trabalhando o gênero na questão mulher, não desconsidero e nem desprezo outras características, como as outras minorias LGBTI, mas, nesse trabalho em específico, a análise fica restrita à questão da mulher. E os recortes e os pontos necessários é entender onde surge a preocupação do gênero no que diz respeito ao refugiado. Tendo em vista que a Convenção relativa ao Estatuto de Refugiado não menciona nada acerca da mulher, pelo próprio marco temporal que trata disso, eu trago 3 artigos para ilustrar essa questão, que o artigo 1º trata de perseguição por grupo social, não delimita em maiores contextos o que seriam isso, inclusive pelo próprio momento histórico da Convenção. O artigo 3º trata da não discriminação, mas também faz um recorte muito específico sobre raça, religião, origem. E o artigo 33 ressalta a questão da não expulsão, do não banimento, do rechaço para esses refugiados, mas também não se atenta
a especificar quais grupos seriam esses albergados. O protocolo de 1967, em essência, não faz grandes alterações, apenas ela dá uma extensão dessa concepção de refugiado e, mais uma vez, a questão de gênero ou perseguição por gênero também não foi mencionada. Entende-se perfeitamente as razões disso, até porque a teoria de gênero ela vai surgir na década de 70, então não existia razões para uma discussão pretérita acerca da questão. Então, o ponto de interesse é, a partir deste momento de década de 70, como os órgãos internacionais, e aqui eu vou me deter muito mais a Acnur, trabalha essa questão do refúgio para as questões de gênero, em especial a mulher, a questão de proteção à mulher refugiada. De acordo com a Acnur, esses dados foram fornecidos em 2019, referente a dados de 2018, 8,5 milhões de mulheres estão fugindo de seu país de origem em resposta à violação de diversos direitos humanos. As mulheres fogem pelas mesmas razões que os homens, porém, sua condição de gênero implica em algumas violações específicas, como o casamento forçado, o estupro generalizado, a mutilação genital feminina ou a discriminação cumulativa de gênero. Ou seja, qualquer pessoa migrante sai de seu país de origem por alguma razão genérica, conhecida a todos. Se todo mundo tem um acolhimento necessário, não existe a razão de ser um migrante, em especial um migrante refugiado. Mas é preciso construir a ideia de que, apesar de todos estarem em busca de um novo acolhimento, do status de refugiado, essas mulheres elas detêm uma vulnerabilidade muito maior, porque, a depender do país de origem ou das razões pelas quais o Estado de origem não as protegem devidamente, essa situação se torna um plus na vulnerabilidade dessa mulher migrante solicitante de status de refúgio. E aí, dentro da Acnur, eu faço o recorte de 6 marcos documentais sobre como se tem a preocupação na proteção desta questão de gênero e da mulher. O primeiro ponto que eu trago é a Política para Mulheres Refugiadas, que foi feita em 1990. O objetivo desse documento da Acnur era trazer políticas específicas para trazer a mulher a um papel social na comunidade de forma econômica. Era preciso reconhecer que as políticas desses países que traziam refugiadas ou que recebiam refugiadas precisavam criar mecanismos de inseri-las no mercado de trabalho, para que elas pudessem ter como se sustentar e sustentar seus filhos. É imenso, é elevadíssimo o índice de mulheres que, ao entrar nas fronteiras, vêm desvinculadas dos seus maridos, ou vêm depois, ou se perdem no caminho e estão lá simplesmente com seus filhos. E aí eu utilizo o exemplo do Brasil, creio que não seja diferente em outros lugares. Se para nós, nacionais, já é um complicador se manter ou se reinserir ao mercado de trabalho depois de filhos ou com filhos pequenos, imaginemos em mulheres com uma situação ainda mais delicada. Em 1991, foi feita o documento de diretrizes sobre proteção das mulheres refugiadas. Aqui já não se preocupa tanto com a questão da inserção econômica, mas com a proteção à integridade física e que se desse um tratamento diferenciado para essas mulheres, com o intuito de que elas recebessem o status de refúgio da forma mais breve possível, inclusive explicando isso de forma detalhada no momento em que elas eram albergadas pelo país de acolhimento. Em 2002, ou seja, tivemos um lapso temporal muito interessante, foi editadas as diretrizes para a concessão de status de refugiado, e é aqui onde se faz efetivamente a interpretação, a possibilidade de interpretação extensiva do conceito de perseguição para as questões referentes a gênero. E aí eu peço licença para trazer das definições dada pelo documento da Acnur para que se faça o recorte efetivamente do que é importante aqui.
É nesse momento em que se faz a verdadeira distinção entre gênero e sexo. Esse documento da Acnu, ela se preocupa em trabalhar o que é uma questão de identidade e o que é uma questão de sexo biológico. Falo isso porque, para as outras minorias que não estão sendo albergadas nesse trabalho, aqui é o marco também para entender essas comunidades de identidades diferentes. O trecho que eu gostaria de ler é: o gênero não é algo estático ou inato, e adquire um significado social e culturalmente construído ao longo do tempo. Solicitações baseadas no gênero podem ser apresentadas tanto por mulheres quanto por homens, ainda que, em razão de determinadas formas de perseguição, elas sejam mais comumente apresentadas por mulheres. Esse ponto é importante para que, quando eu chegue no documento e na parceria feita pelo Estado brasileiro com a Acnu, agora em 2019, essa temática seja um dos pontos das críticas ou das considerações que eu gostaria de levantar com os senhores. Depois, em 2008, foi editado um documento, um livreto pela Acnu, para reconhecer a existência da cultura da negligência dos Estados, e, mais uma vez, a Acnu vai solicitar uma participação dos Estados na melhor atenção e designação de políticas específicas para essas mulheres. E aqui, há um momento importante também, é quando a Acnu reconhece que os Estados estão legislando, estão criando normas protetivas, mas essas políticas não estão sendo efetivas. E, em 2011, foi editada a Ação contra a Violência Sexual e de Gênero, uma estratégia atualizada, e um outro momento importantíssimo com relação à questão de gênero, o reconhecimento da violência sexual e de gênero. Então, são mais políticas que a Acnu solicita para, de forma até urgente, sanar essas questões que estavam ocorrendo por conta da violência. E aí, o que é que eu gostaria de trazer para vocês? No que diz respeito ao Brasil e à concessão de refúgio por questões de gênero, o Brasil, como o colega do primeiro trabalho mencionou, recebe muitas pessoas com aquela doce ilusão de que aqui seria um mar de rosas, aqui seria uma situação muito benéfica. Mas aí, trazendo as considerações sobre a Operação Acolhida em específico, que foi o objeto que eu mencionei no início do trabalho, a doutora Renata até mencionou, nós não temos abrigos específicos para mulheres nesse acolhimento dos postos de triagem em Pacaraima ou até mesmo em Boa Vista. Nós temos ponto de abrigamento para a comunidade LGBT, mas para mulheres não. Segunda questão, lá, ao contrário, foi uma das questões que eu até suscitei com a professora Renata, em Pacaraima, a vulnerabilidade dessas mulheres são altíssimas, porque, em conversa com as pessoas que fazem o acolhimento delas, o Exército informa que muitos deles sequer falam espanhol. Então, nós já temos a primeira barreira de recebimento dessas pessoas. Em terceiro, o Brasil editou agora, em 2019, um documento questionando ou tendendo a fazer uma análise... doutora, se a senhora puder fazer as conclusões, porque já passou do tempo. Fazer uma consideração acerca da violência de gênero, do recebimento de gênero, o documento veio viciado. Só se fala em feminino e masculino. E a questão que se faz, qual é o seu gênero, 90% dos dados foram assinalados como prefiro não opinar. Então, o que eu quero criticar é que, efetivamente, o Brasil tem adotado de forma a instituir normas de proteção, mas nós não temos dados suficientes sobre isso, sobre questões de gênero, em específico sobre questão de mulheres que entram no Estado brasileiro vítimas de violência contra a mulher, de violência de gênero. Muito obrigada. Obrigada.